como as nossas escolas estão contribuindo para o empoderamento de mulheres na educação de jovens e adultos. Olá pessoal, aqui é o professor Daniel Garcias e hoje eu trago a primeira problematização para o nosso primeiro círculo de cultura relacionado ao processo de formação em serviço para a educação de jovens e adultos. Vamos lá então? A problematização colocada vai ser essa. As mulheres são maioria na EJA e possuem jornada tripla. Como podemos pensar uma metodologia que as estimule em buscar sua autonomia, elevar sua autoestima através do conhecimento, contribuir para a sua permanência na educação de jovens e adultos e ter êxito no sentido de empoderá-las a lutar para o seu lugar de direito no trabalho, na família e na sociedade? Essa temática, essa problematização, ela vem em consonância e proximidade com uma semana muito importante para nós, que é a Semana de Combate à Violência contra a Mulher. Acontece na última semana de março, nas redes do Distrito Federal. E para nós é uma oportunidade de refletir e, quem sabe, pensar uma atividade pedagógica também para esse momento. Para auxiliar nesse círculo de cultura, nós temos um artigo muito bacana, escrito por Bruna Denise Deise Saldanha e o Anderson Santos. É o processo de reinserção de mulheres na educação de jovens e adultos. Os pesquisadores são do Rio Grande do Norte, pesquisaram uma unidade escolar no Rio Grande do Norte e nós temos a oportunidade e a possibilidade de pensar isso aqui no Distrito Federal. Os professores farão a leitura desse artigo, vocês também farão a leitura desse artigo, e para dar uma contribuição e para tentar também direcionar um pouco as possibilidades de mediação no círculo de cultura, esse vídeo aqui foi feito. O que os autores propõem como reflexão? Primeiro, a mulher, historicamente, foi colocada em uma determinada posição na sociedade que a limitou em diversos aspectos sociais, econômicos, geográficos. E entendendo que a educação de jovens e adultos é uma concepção que atende também excluídos e marginalizados, tanto na esfera educacional como social, as questões de gênero são abarcadas na educação de jovens e adultos. Mulheres que por muito tempo em nossa sociedade tiveram a sua existência reduzida a um único papel. Não que não seja um papel importante, um papel de cuidado com a família, um papel de cuidado de lar, mas o grande problema, a problemática historicamente constituída é que elas foram reduzidas unicamente a isso por um longo período da história. Hoje, com uma série de transformações sociais, com uma série de mudanças políticas, culturais, simbólicas, de estereótipos de gênero, esse posicionamento mudou. Muitas mulheres alavancaram a posições de destaque na sociedade. No entanto, essa desconstrução da limitação imposta historicamente e culturalmente, ela é lenta e ela é muitas vezes percebida em vários aspectos, inclusive no aspecto educacional da educação de jovens e adultos. O que os autores perceberam então e o que eles trouxeram para essa discussão? Primeiro ponto, o motivo do abandono escolar. Nesse artigo foram entrevistadas 25 mulheres na educação de jovens e adultos de uma rede em São Gonçalo, no Rio Grande do Norte. Das mulheres entrevistadas, 40% delas deixaram a escola porque tiveram filhos, 36% porque tiveram que se dedicar mais ao trabalho. Então nós temos duas situações que retiraram especialmente mulheres da sala de aula: filhos e trabalho. Há um outro fator aqui colocado, dificuldades econômicas, mas provavelmente dificuldades econômicas está incluso, talvez, por proximidade ao trabalho, já que muitas vezes, em função das dificuldades econômicas, essas mulheres foram necessariamente conduzidas com mais intensidade ao mercado de trabalho. Mas, em primeiro lugar, filhos. Mulheres deixaram a escola para se dedicar à maternagem, ao cuidado da família. E os autores colocam uma coisa muito interessante como citação, que é: as relações de gênero se constroem no âmbito da cultura,
do simbólico e das representações. E a escola é um dos lugares privilegiados para a reconstrução da cultura. Uma cultura que reduziu mulheres a assistentes do lar, a cuidados domésticos. Como ela pode ser reconstruída dentro da escola? Como nós podemos pensar metodologias que elevem a autoestima dessas mulheres e que as façam enxergar possibilidades além daquilo que foi historicamente estereotipado enquanto função de um gênero? É uma coisa interessante para a gente refletir. Será que as nossas mulheres aqui da EJA em Samambaia também deixaram a escola pelo mesmo motivo? Seria interessante se a gente pudesse fazer esse levantamento. Na minha intencionalidade, acho que é um dos pontos que a gente pode abordar, né, como fechamento desse círculo de cultura, inclusive. Outro ponto colocado pelos autores são os motivos que levaram ao reingresso escolar. Isso aqui para nós é essencial. Mais importante de saber o que está fazendo as nossas mulheres deixarem a EJA em Samambaia é entender os motivos que estão trazendo elas de volta à escola, especialmente pensando na educação de jovens e adultos que precisa de captação de alunos e realizar uma busca ativa para o nosso ambiente escolar. Qual foi o principal motivador que levou essas estudantes da pesquisa ao reingresso escolar? A maior parte delas quer concluir o ensino médio. Em segundo lugar, conseguir um emprego melhor. Uma das entrevistadas, inclusive, aponta que o novo emprego que ela tinha exigia um certificado ou, pelo menos, uma comprovação que ela ainda estava na escola. Então, a demanda do mercado de trabalho trouxe ela de volta à escola. A maior parte vê a escola ainda como um objetivo. Olha, eu quero terminar o ensino médio, nem que seja para dizer que eu terminei o ensino médio. A relevância que a escola tem na própria autoestima da pessoa, enquanto formação cultural, enquanto construção de conhecimento, enquanto construção de erudição. Isso num contexto em que cada vez mais nós vemos, inclusive, uma baixa valorização da cultura, da ciência, da escolarização, é um ponto extremamente interessante. Será que em Samambaia as mulheres que estão na EJA voltaram pelo mesmo motivo? Poderíamos levantar isso. Apoio familiar. Essas mulheres tiveram apoio da família para voltar a estudar? Talvez diferente do que muitos esperam enxergar nesse dado estatístico, considerando uma estrutura machista, excludente, a maioria delas teve apoio da família para voltar aos estudos. Óbvio, isso não representa a totalidade do grupo. Existem mulheres cujos seus maridos se opõem ao retorno aos estudos? Sim. Mas a tendência, e eu não sei se isso é reproduzido em Samambaia, nós poderíamos descobrir, é que a família dê apoio para essas mulheres a retornar à escola. Olha que bacana. Por fim, dificuldades encontradas para ir à escola e permanecer nela. Quais são os fatores que têm sido obstáculos a essas mulheres voltar e permanecer à escola? A maior parte dela, trabalho. Boa parte dos nossos estudantes da EJA, ou ao menos uma parte relevante dos nossos estudantes na EJA, são trabalhadores. Nossas mulheres na EJA, elas trabalham, elas vêm direto dos seus serviços, elas chegam cansadas, elas chegam esgotadas fisicamente pelo dia de trabalho, pelo tempo que ela passou dentro de uma condução, dentro do transporte coletivo. Ela tem medo de voltar para casa caminhando depois das 10 horas da noite. Quais são os fatores que limitam ou as dificuldades delas permanecerem na EJA? A maior parte, trabalho ou cansaço. Não sei se aí metodologicamente seria o melhor questionário também, talvez cansaço está ligado diretamente ao trabalho. E a maior parte dessas mulheres não percebe discussão de gêneros na escola, ou seja, elas não se percebem dentro dos debates, dentro das temáticas que a escola aborda enquanto um coletivo de atenção. Em Samambaia, nós temos uma semana voltada para o combate à violência contra a mulher.
Eu acredito que esse tipo de pergunta aqui na Secretaria de Educação traria uma resposta. Sim, eu percebo discussões de gênero na escola. Mas será que só essa semana é suficiente? Será que as mulheres têm se percebido como um ente relevante dentro da escola? Poderíamos descobrir isso. Para tentar incentivar ainda mais isso, o que eu fiz? Eu separei as perguntas que são colocadas nesse artigo, já construí um Google Forms, um formulário no Google, com essas perguntas, que são as perguntas que estão postas no artigo, mas que podem ser melhoradas, devem ser melhoradas e, inclusive, devem abordar outros pontos a partir da nossa realidade. E isso será conduzido no Círculo de Cultura. Nossos professores podem querer colocar, por exemplo, será que essas mulheres sofreram violência doméstica? Pô, poderíamos colocar essa pergunta. Sim, não. Ela tem algum outro ponto que eles acham que isso não foi contemplado e que eles poderiam contemplar? E isso só vai ser efetivamente percebido a partir do ciclo de cultura realizado. E a minha proposta é que a partir desse círculo de cultura, a partir das reflexões e a partir da reformulação desse questionário, nós consigamos ter um questionário que faça um levantamento das mulheres na EJA em Samambaia. Eu vou montar no Google Forms. A gente vai distribuir isso. Vocês vão coletar isso na sala de aula através dos professores. Eles coletam lá com a estudante, marcam, dividem as estudantes, cada um vai fazer em uma sala de aula. Aquela estudante ali eu já coletei, a sala tal você coleta, a sala X eu coleto. A gente reúne tudo isso num Google Formulários, eu tabulo tudo, tá? Eles ajudam as estudantes que não conseguirem preencher lá o questionário. E mais, quero ampliar, vamos fazer um mapeamento em algum sentido socioeconômico da educação de jovens e adultos em Samambaia, completo, vamos fazer. Vamos desenhar o formulário, o questionário, aplica, eu tabulo isso e a gente vai ter um mapeamento das nossas mulheres na EJA, dos condicionantes que limitam ou incentivam elas a retornar para a EJA. E a partir dessas que estão dentro da escola, nós podemos refletir sobre as metodologias e voltar à problematização. Quais metodologias nós estamos utilizando ou podemos utilizar que vão fortalecer a autoestima dessas mulheres? Reconfigurar culturalmente os significados simbólicos e práticos do gênero feminino na sociedade a partir da escola, incentivá-las a se empoderar e buscar o seu local, o seu lugar no mercado de trabalho, na família e na sociedade. Voltamos à problematização a partir dos pontos colocados. O que a vivência dos nossos professores, o que as experiências, o que a opinião e o que a ciência e o conteúdo cientificamente produzido tem para nos auxiliar nesse debate. Acredito que será muito rico a experiência, espero que sim. Terça-feira, a partir de terça-feira a gente vai ver. Tá bom? Valeu, pessoal, obrigado e um ótimo círculo de cultura para vocês.